Deus. E a gente tem celebrado, porque no final do ano eu fico feliz. Eu gosto, sempre gostei. Final de ano, sempre gostei de árvore de Natal. Minha casa tem uma árvore de Natal lá. E aí eu ensino, educo meus filhos sobre o real sentido do Natal. Sobre o que é o Natal. Que palavra é essa? Que aponta para um nascimento. E o nascimento do nosso rei. Esse menino que nasceu, hoje reina, hoje é Senhor. Hoje é o nosso Salvador. Hoje está sentado e é rei, reina desde sempre na nossa vida. E ele é nosso Salvador também. Então, um Natal aponta para um nascimento. A minha vida mudou totalmente a partir do nascimento do meu primeiro filho. Eu me tornei pai. Há 8 anos atrás, a minha vida mudava drasticamente. Porque tudo muda, tudo fica diferente a partir do nascimento do filho. Minha visão de vida, de futuro, de caminhada, de profissão, de esperança, de condução no carro. Comecei a dirigir um pouquinho mais lento, sem tanta afobação, porque afinal de contas o meu filho está lá em casa, me esperando. Comecei a olhar para o amanhã de maneira diferente. E aqui, agora, em nome de Jesus, eu já tenho o Davizinho também que veio. Próximo ano está chegando a minha filha. Se Deus quiser, em março, início de março, eu estou celebrando mais um nascimento, porque nascimento traz isso. Traz esperança, traz novo tempo em Cristo Jesus. Só que o nascimento de Jesus, igreja, o nascimento de um rei, gera pelo menos 2 posturas. Pelo menos as pessoas não ficam inertes. Não é normal, natural, como qualquer outro nascimento. Eu nasci há alguns anos atrás, cerca de 19, 20 anos atrás. E aí, não foi tão revolucionário o meu nascimento. Afinal de contas, um meninozinho chamado Iduzenilo nasceu em Redenção. Para não ser para a minha família, não foi um evento tão especial para outras pessoas. Mas um rei, quando nasce, é algo diferente. A gente não tem nada a ver com o Reino Unido. Mas quando vai nascer uma criança ali, o mundo para ver, vão casar, vão não sei o quê. E todo mundo para ver isso. Jesus, sobre o nascimento dele, não é algo indiferente. Jesus, ele gera respostas. Então, hoje nós vamos entender e aprender pelo menos 2 respostas a partir do nascimento do rei Jesus. Pelo menos 2 tipos de respostas ocorrem sobre o nascimento de Jesus. Porque o nosso Jesus não é indiferente. Amém? Ele dividiu a história humana, dividiu a nossa data, o nosso calendário é a partir de Cristo, antes e depois dele. Então ele não é uma figura qualquer, é o nosso Jesus. Mas as pessoas lá fora, ao longo dos anos, não foi diferente na época de Jesus, nós vamos entender daqui a pouco, o nascimento de Jesus é cercado por uma tentativa de tentar matá-lo. Percorre, caminha ao lado de Jesus, a sua história é isso. Tanto é que nos nossos dias a gente vê a nossa sociedade tentando matar Jesus de várias maneiras. Seja de maneira cultural, seja nas nossas escolas. Eu vi uma notícia, pesquisando um pouco sobre esse tempo que nós estamos, e algumas escolas americanas, eu trouxe até o print aí para vocês, algumas escolas americanas proibiram a Bíblia. Olha aí o motivo, por ser vulgar e violenta. Não, meu filho não vai ter acesso à Bíblia na escola, não, porque ela é muito vulgar e violenta, mas o meu filho está lá assistindo Game of Thrones. Meu filho está lá assistindo os youtubers influenciando para todo tipo de mal. Mas a Bíblia, e esse é um exemplo da tentativa da sociedade em calar e matar Jesus. Porque, repita comigo, quando um rei nasce, ele vem acompanhado de respostas. Não é indiferente, é diferente num cabecinha redonda que nem eu, nascer em Redenção. Ixi, nasceu o filho da dona Lucimar e do seu Jacó. Legal, bola para frente. E aí, o Ceará ganhou, o Flamengo como é que está? Segue a vida. Mas quando um rei nasce, ele gera algum tipo de resposta. Em Mateus capítulo 2 tem esse contexto. Respostas a partir do nascimento do nosso Jesus. É o texto que a gente vai caminhar hoje. Mateus capítulo 2, do verso 1 em diante. Se você trouxe a palavra do Senhor, você pode abrir.
Se não, você pode acompanhar aqui junto conosco. Verso 1 em diante diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei, quem me ajuda? Magos, olha aí, já aparecem algumas figuras. Jesus, aí aparece também o rei, qual é o nome dele? E aparece agora quem? Ou seja, já está descrevendo para a gente que existem respostas aqui. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos o que, igreja? Olha a resposta dos magos: adoração a partir de Jesus. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, o Messias, aquele que viria, que foi profetizado por diversos profetas no Antigo Testamento. Verso 5, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorar. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes. Vamos comigo: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Passam-se alguns versículos, verso 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Vamos lá, nós temos aqui Jesus e nós temos 2 respostas ao nascimento do rei. Nós temos os magos que vão até Jesus e eles adoram a Jesus, sim ou não? E nós temos Herodes, que ao ver o nascimento de Jesus, responde com ciúmes, com uma certa rivalidade, e procura matar Jesus. Verso 16, é uma tentativa desesperada desse homem. Nós vamos começar naturalmente por baixo, que aí a gente termina tomando lição a partir da conduta dos magos. Nós vamos começar e aprender um pouco sobre esse homem chamado Herodes. A Bíblia, às vezes você pode se confundir, porque ela começa a falar de Herodes desde o Novo Testamento, antes mesmo de Jesus nascer, e vai até o final do livro de Atos. E você vê que homem que durou tanto tempo foi esse. É porque, na verdade, tiveram cerca de 7 Herodes. Porque, naturalmente, quando um rei subia, quando alguém com poder subia, seus filhos herdavam o seu nome. E aí vai fazer sentido para você. Dentre todos esses que tiveram um certo papel nessa caminhada, nesse tempo, eu quero destacar 3 Herodes aqui. Que primeiro é esse Herodes o Grande, que é esse aqui, que foi o primeiro, e que ele reinou do ano 37 anos de Cristo, antes de Cristo, até o ano 4 depois de Cristo. E aí eu quero também, e aí ele foi o governador lá dessa região da Judéia. Depois dele veio Herodes Antipas, filho dele, que também você vai ver na Bíblia, e aí esse Herodes é o que manda matar João Batista. Vá linkando aí os pontos que você vai perceber, não é o mesmo Herodes. Não é, são pessoas diferentes. E Jesus é apresentado para ele, e aí ele zomba de Jesus, Lucas 23, você vai ver a postura desse homem. Depois, vem um Herodes, Agripa I, que mandou matar Tiago, o irmão de Jesus. Em Atos 12 aparece ele, e esse é aquele Herodes
que tomou a glória para ele, e ele foi comido e morreu comido por vermes. Você vai ver lá em Atos também que ele se orgulha. Então você vê homens diferentes, mas nós vamos focar aqui nesse Herodes, que participa dessa época do nascimento de Jesus, que é o governador da Judéia, que, em poucas palavras, seria o reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E esse homem, guarda essa informação, porque você vai entender a postura dele. Esse homem, ele era paranoico e muito violento. Olha o que a história relata sobre esse homem. Esse homem, ele toda vida que se sentia desafiado, toda vida que ia alguém contra ele, fosse da família ou não, ele mandava matar. Esse homem, por exemplo, mandou matar a esposa dele. O nome da esposa dele, Mariane. Cadê a Mariane? Segundo o culto, ela está aqui, né? Mandou matar a esposa, porque ele achou que a esposa poderia tomar o reino dele. Toda vida que alguém se levantava, e ele manda matar 2 filhos. Olha que trágico. O filho chamado Alexandre foi morto por ele, e Aristóbulo também foi morto por esse cara. Coração sanguinário, mau. Toda vez que ele poderia perder o reino dele, ele partia para a morte. Usava do poder dele para o mal. Então agora cai a ficha, sim ou não? Por que esse homem mandou matar criancinhas de 2 anos para baixo? Porque era um padrão no comportamento dele. Ele ouviu falar de um rei prometido, o Cristo que viria. Ele naturalmente não sabia quem era, os magos não voltaram com a informação para ele. Então pronto, eu vou matar todas as crianças para que não tenham o risco de eu perder o meu trono, algo que é meu. Então, primeira coisa que nós podemos aprender, ou não aprender, pelo amor de Deus, com esse homem, quando às vezes nós podemos ser parecidos com ele. A partir do nascimento de Jesus, nós podemos, às vezes, ver Jesus como um rival, porque Jesus não é indiferente. Lembra do que eu disse no início? Nenhum rei é indiferente. Algumas pessoas, com o nascimento e com a possibilidade de Jesus chegar à sua vida, elas veem Jesus como um rival ao seu status, à sua posição no momento. Herodes viu Jesus como esse rival. Chegou um menino, uma criança que vai tomar o meu reino, então eu vou matar, eu vou destruir. Jesus, como rei, ele veio para governar. Ele veio para governar o nosso coração. Então, algumas pessoas, eu espero que ninguém aqui nessa noite, em nome de Jesus, resistem a Jesus e de alguma forma silenciam a Jesus, porque não querem que ele governe o seu coração. Porque todo rei, ele vem para governar, sim ou não? Quem é que manda na sua casa? Cadê os homens? Diga, quem é que manda na minha casa? Sou? Quem manda na minha casa sou eu. Rapaz, cuidado com a sua resposta, em nome de Jesus. A última palavra, pastor, sempre é a minha. O que é que ele diz para a esposa? Sim, senhora. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Vamos voltar com o homem raiz em 2025 aqui na igreja. Teve um grito ali. Algum homem que quer aprender mais nisso. Mas todo rei, pastor, eu sou o rei na minha casa, sou o cabeça na minha casa. Então você tem que governar seu lar. É o ponto inicial. Porque não é sobre títulos. Jesus não quer títulos. Jesus, ele quer o governo do seu coração. E nós, enquanto homens, nós estamos a vida inteira resistindo a isso. Nós somos heróis quando a gente resiste o governo de Jesus na nossa vida. Sem nenhuma doçura, nessa noite, já chega a parte mais tranquila na pregação. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: você é heróis quando você resiste o governo de Jesus na sua vida. Porque o governo de Jesus, ele vem para nos despir de nós mesmos. Amém? Ele vem para nos arrancar do nosso eu. Ele vem para tirar todo e qualquer status social e fazer de nós todos servos uns dos outros. É isso que o governo de Jesus vem. João 12, 25 diz: quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Paulo, ele tinha um status. Na época que ele era Saulo ainda, ele tinha um status fariseu, uma linhagem muito específica. E ele, com uma estima muito grande, ele precisa se despir daquilo. Não há quem aceite o governo de Jesus, o nascimento do rei na sua vida,
que não mude completamente o seu status. De grande, passa a ser o menor e se orgulha em ser o menor. João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo, ele faz a afirmação em Filipenses 3,8, diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por cuja causa perdi o quê? Todas as coisas. Você está disposto a perder tudo para que o rei reine na sua vida? Sim ou não? Cuidado com a sua resposta. Isso, aquela música que a gente canta, né? Me ajudem. Vocês sabem qual é a música? Não vou cantar, naturalmente, porque senão a metade da igreja vai embora. Mas por ele que eu estou gastando a minha vida. Quem tem autoridade para cantar esse verso, essa parte dessa música? Porque é sobre isso. Jesus, o rei, nasce para governar a nossa vida. E então nós passamos a perder todo o status em Jesus. Eu sei que terão outros pastores aqui na igreja. Mas o primeiro critério é ser torcedor do Ceará. Isso aqui ninguém vai negociar. Está na Bíblia de maneira clara. Depois eu mostro a vocês. Segunda coisa é ser servo. Não tem o que negociar. Pastor, eu quero ser pastor pelo status, o título, já tenho aqui. Olha os paletós que eu tenho aqui. Cadê suas mãos? Cadê os seus braços para abraçar? Você é hábil em chorar com o próximo? Você é prudente no aconselhamento? Quantas vezes você está aqui para limpar a igreja? Quantas vezes veio? O coração maior não é o cargo pelo cargo, mas o coração de servo, porque o rei vem para nos tirar de todo e qualquer status nosso. Tem que ser o maior servo da igreja, tem que ser exemplo e pregar com autoridade em qualquer área. Uma certa vez eu escutei isso, é verdade. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Qualquer outro cheiro que não seja o de ovelha, ele está errando o caminho dele. Tem que estar perto dos feridos e abraçando os carentes. Por isso que isso aqui é cheiro de vida na nossa igreja. É a época mais linda da nossa igreja. É a época que a gente vê de maneira real o amor transbordando no nosso meio, porque não há sentido algum ter status, ter o ar, a igreja climatizada, a iluminação, som bacana, e pessoas lá fora estarem passando fome. Não é sobre status, é coração de servos. É perceber que às vezes a nossa religião, o cristianismo, os crentes, melhor chamar assim, estão buscando status. Vocês não vão ver homens aqui, não é errado isso. A gente não vai ver homens horríveis sentados aqui em cadeiras atrás do pastor. Muitas vezes brigam por assentos como esse, porque querem o status, o reconhecimento. É ser servo, é ser o menor no nosso meio. Me entristece às vezes de eu entrar em contato com pregadores, mas eu vejo também como resposta de oração, homens com certo nome aqui no estado. Olha, você pode vir pregar na minha igreja? A primeira coisa que ele pergunta, com muita atenção, atencioso, quase na mesma hora, onde é a sua igreja, pastor? E eu respondo, é aqui em Redenção, interior do Ceará. A conversa termina ali. Algumas vezes, porque uma igrejinha no interior do estado não interessa ao status. Enquanto que Jesus veio para quebrar todo esse tipo de coisa. Jesus veio para nos tirar disso. Marcos 10, 43 diz o seguinte, e profetiza isso na sua vida, na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Diz assim, não será assim entre vocês. Amém, igreja? Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Se você almeja importância aos olhos do Pai, você tem que ser servo uns dos outros. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta para ela, no que eu posso te servir? Em nome de Jesus. Eu escutei de longe, mas eu escutei, viu, irmão? Teve gente pedindo dinheiro. Eu ouvi, tá bom. Me sirva comprando ingresso da peça lá na saída, amém? Me dê 10 ingressos, em nome de Jesus, na saída. Comprando do lanche lá na saída. Segunda coisa,
que Herodes faz? Ele quer uma aproximação de Jesus, mas por interesse. Nós somos Herodes quando nós nos aproximamos do rei por interesse. Qual é o interesse dele? Matar Jesus. Muito errado, mas o interesse. Jesus, por muitas pessoas, é visto como o Papai Noel. Aquele que está para entregar. Muitas pessoas vêm para receber. E a nossa definição de culto é o quê? O culto hoje foi uma bênção. Quando o quê? O pregador nos coloca lá em cima. Quando a gente escuta o que quer ouvir, o que a nossa alma está gritando, o nosso coração pecaminoso e mal está querendo ouvir. E aí o culto foi bom. Foi abençoado. E às vezes, quando a palavra nos coloca no nosso lugar, o culto hoje foi murcho, foi xoxo, não foi muito vibrante, porque a gente às vezes espera que Jesus esteja para nos servir, para nos entregar. Então, se você se aproxima do rei por interesse, está tudo errado. O rei vem para governar a nossa vida. E não há outra relação em relação a isso. Igreja não é um banco, uma instituição que você vem para sacar coisas desse lugar, para aprender, para crescer, para esperar uma mudança financeira nesse lugar. Ao contrário, meu amado, você veio para o lugar errado. Você nesse lugar vai ser instigado a pegar o seu décimo e distribuir para algumas pessoas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Cuidado que Deus te prova, Deus te chama. Pastor, eu vou pegar meu décimo e comprar todinho de cesta, para a gente conseguir ainda mais famílias nesse Natal. É isso, você veio para cá para isso. Mas ao mesmo tempo, nós temos aqui os magos visitando Jesus. E a gente pode aprender algumas coisas agora, finalmente boas, com esses homens. O número de 3 não está na Bíblia, é deduzido por conta dos presentes. Foram 3 presentes e acredita que seriam 3 magos. Alguns usam a expressão 3 reis magos, mas também isso não está na Bíblia. Na verdade, essa palavra no grego, magoi, quer dizer estudiosos, religiosos, conselheiros, astrônomos ou até astrólogos poderiam se enquadrar nesse sentido. Mas o fundamental aqui também é que eles eram gentios, não judeus. É uma prova de que o rei nasceu não só para um povo, para uma nação, mas nasceu para todos nós. O primeiro movimento de adoração acerca de Jesus é feito por pessoas que não são ali de Jerusalém. Gentios que chegam e adoram já apontando que o reino, que esse rei vem para reinar sobre tudo e sobre todos, de maneira que todo joelho se dobrará. Amém? Que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis. Como esses reis magos, nós podemos aprender algumas coisas. Primeira coisa, vamos comigo, 3 coisinhas. Primeira coisa, quando nós respondemos a Jesus com generosidade, nós estamos respondendo de maneira correta a Jesus. Amém? Nós estamos se assemelhando a esses magos. Eles não foram de mãos vazias. Estão comigo? No texto diz que eles levaram quantos presentes? 3. O ouro, o incenso e a mirra. De maneira até profética, aponta para o ouro, de maneira interpretativa, aponta para a realeza de Jesus. Os reis têm ouro, se assentam em tronos de ouro. O incenso, usado em rituais religiosos, aponta para essa divindade do nosso Jesus. O Jesus, que ao mesmo tempo é rei, mas que é Senhor e que é o objeto da nossa adoração. A mirra era um óleo usado para embalsamar corpos, ao mesmo tempo aponta para uma morte, um sofrimento desse mesmo Jesus. Isso aqui, amados, é expressão de generosidade. Deixar que Jesus nasça, deixar que o rei nasça em mim, ser como um desses magos, é ir com o coração generoso, que eu não vá por mim mesmo, mas eu vou encontrar Jesus para que ele me quebre várias vezes, para que eu perca o meu status, para que outras pessoas sejam abençoadas. Me orgulha demais VGFs doando várias cestas. Não é sobre a quantidade, mas é ver esforço de pessoas perturbando no seu trabalho, fazendo campanha em saída de supermercado, gritando lá que nem loucos. Teve uma corrida ontem, daqui para Acarape, foi e voltou. Meu filhinho de 8 anos foi num pique só e voltou, sem parar uma vez. Humilhação para vocês que cansaram.
8 aninhos, foi e voltou, e o pai do lado, segurando, porque eu não podia correr na frente dele, poderia correr bem mais rápido, tranquilamente. Fui dosando por conta dele. Reta final, a gente passou do Tito. Cadê o Tito? Pelo amor de Deus. 8 anos, Tito. Mas isso, arrecadamos lá quase 300 quilos de alimento. Um monte de gente naquele lugar, chegando, doando alimento, e mais do que isso, se aproximando de uma igreja. Olha a ferramenta, olha a estratégia. Depois teve um torneiozinho de vôlei lá na Carape. O pastor não pôde jogar. Então, de maneira clara, outro time foi campeão. Não tinha minha presença com o meu time. Mas, estratégia do Senhor também. Alguns alimentos ali sendo recolhidos. Mais do que isso, meus amados, coração, amor, generosidade. O rei nascer na nossa vida é sobre termos um coração generoso, não parar em nós. Essa época do ano é a época do ano que eu mais me emociono na igreja. Porque quando a gente foi sonhando sobre uma igreja, foi sobre isso que a gente sonhou. Uma esperança no meio de uma região. Uma região que, embora todos achem que não tem futuro, que redenção não cresce nada, não floresce nada, o Rei dos Reis escolheu colocar aqui uma semente chamada florescer no nosso meio, para que vidas, homens e mulheres, tenham esperança nesse local. Para que venham aqui e possam ter uma palavra de vida, muito mais do que ações que abraçam, que acolhem, mas também a palavra de esperança no Senhor nesse lugar. Porque a igreja primitiva, quando os meus olhos tocam em Atos 2, muita gente fica paralisada nas línguas distribuídas como de fogo. E daquele sinal ali, meus olhos vão para o final do texto, que, meu Deus, me dá essa igreja. Eu quero viver essa igreja nos meus dias. Verso 44 em diante diz assim: todos os que criam mantinham-se o que, igreja? Unidos. E tinham o que? Tudo em comum. A pessoa do seu lado tem um relógio? É seu. Gostou do brinco da irmã? Pode puxar, irmã. Pode puxar. Está liberado hoje. Em nome, pelo menos o cartão de crédito está no bolso. No próximo culto você vem com o boleto no bolso, que aí você dá. Irmão, quer? Pega aqui meu boleto, eu dou a quem? Dá todo mundo aqui. Mas eles tudo tinham em... Meu amado, isso é coração que encontra o rei. Tudo em comum. Nada meu. Nada só meu. Coração de servo. Chegar em Jesus e o rei vai me fazer um coração generoso nele. Olha o que eles faziam, verso 45, coisa fora de lógica. A gente vive numa sociedade como Herodes que quer acumular e que quer silenciar Jesus. Silencia a Bíblia porque é vulgar. Falar sobre compartilhar é vulgar. Cresça. Os coaches hoje em dia dizem que você tem que crescer. Pensa em você. Caminhe só. Não tenha pessoas ali perturbando, não. O evangelho é o contrário. É caminhar com pessoas te perturbando direto. Mas glória a Deus por isso. É não largar ninguém. Alguém caiu lá fora de segue tua vida. Não paralisa, não olha para trás. O evangelho nos chama, olha, para, espera o tempo que for. Toma pela mão, coloca de pé e se possível carrega nos braços, mas não deixa ninguém para trás. É para isso que Jesus nos chamou. Verso 45 ele diz, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Os que tinham muito começaram a vender. Olha que igreja linda. Todos os dias, verso 46, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Quem ama comer na casa do outro, dê glória a Deus. Para isso vocês têm um glória a Deus bem docinho, né? Quem ama receber pessoas para comer na sua casa, diga misericórdia. Fui bem fraquinho. Comer na casa do irmão é bom demais. Dia desse eu estava lá em casa, 10 da noite, assistindo alguma coisa na televisão. Quando é fé, vem duas loucas numa bis, cantando uma música. Que música é essa? Dobraram a esquina cantando a música. Comer na casa do pastor. Meu Deus, que afronta. Nunca serão convidadas. Escutem, essas duas nunca vão comer na minha casa. Está fechada aqui, palavra de pastor. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando
a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Tem igreja que se esforça para ser chata. Tem ou não tem? Tem igreja que bota o som no talo, tá nem aí para vizinho, nem aí para horário, nem aí para perturbar a pessoa do lado. Tem igreja que chega na casa do evangelista da igreja, chegar, botar o dedo na cara do irmão, olha, tu tá no inferno. O irmão quase se pensa, vocês viram? Ainda foi aqui. Não foi só eu que percebi. Cadê o outro tecladista? Tem nome? Assume aqui. Chegam com essa forma de evangelizar. Eu quero quebrar essas imagens, isso aí. Tem simpatia? Não tem simpatia. Tem como evangelizar de maneira simpática. Sim ou não, igreja? Tem como ser amigo, tem como estar perto, tem como chorar junto, tem como ofertar alimento e abraçar e apresentar o Cristo que é o pão da vida. Tem como. Tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Quem acrescenta? É Ele que acrescenta. Não é o seu dedo na cara. Não é não é a palavra aqui do pastor. É o rei falando através do canal. É Deus que acrescenta. Pode espernear quem for. É Deus que está fazendo crescer. É Deus. E todos os dias os que iam sendo salvos. Pastor, qual a medida da generosidade? Eu quero ser generoso. Sabe qual a medida? Até onde você tem que ir? A medida da generosidade, de acordo com a Bíblia, é ser generoso ao ponto de experimentar, não ter, para que o outro tenha. O texto diz. Você tem que ser generoso até esse ponto. Eu não tenho. Está faltando para mim, mas eu estou dando para o outro. O que essa igreja resolveu fazer ano após ano? Nós não temos festas de final de ano aqui na igreja. Alguém acha que a gente merecia um jantar? Um Natal, um Ano Novo? Amém? Sim ou não? O que a gente escolhe fazer todo ano? A gente não come. Ao contrário. A gente veste roupinha, prepara sua roupa, esse ano vai ser a mesma coisa. Pessoas carentes vêm para cá, vão assistir a peça, vão ganhar uma cesta básica, toda a família vai receber. Vão sentar aqui em frente. Esse ano vai ter que ter muita mesa e muita cadeira. E nós, diga eu, vou colocar uma roupinha de garçom, gravata borboleta, e eu vou servir essas pessoas. Merecíamos, sim, mas a generosidade é escolher não ter para que o outro tenha. Esse é o Evangelho. É sobre isso que o rei vem para reinar. É sobre isso que ele nasceu. Afinal de contas, ele veio para morrer no nosso lugar. Tomar uma dor que era nossa. Padecer sobre os nossos pecados. Pagar um preço que era nosso, que a gente não conseguiria pagar. Redenção em Cristo Jesus. Nos tirar dessa escravidão aqui, do reino do mal. Pagar o preço por nós, nos resgatar. Mas para sermos escravos dele agora. Essa é a redenção em Cristo Jesus. Servos, tem crente que sai dali, chega aqui e quer ser independente. Não, que ele me tirou de lá, mas reinar sobre mim não, deixa eu continuar aqui com o meu status. Não é sobre isso. Os magos, eles respondem ao nascimento de Jesus com adoração. Se o rei nasceu e se o rei nascer na sua vida, você vai adorá-lo. Ser generoso, mas adorá-lo. Verso 2 diz assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Adoração, meu amado, repete comigo, não é condicional. Adoração não é condicional. Ou seja, eu não adoro a Deus porque está tudo bem. Eu não adoro a Deus porque eu estou na fartura. Eu não adoro a Deus porque eu estou com dinheiro no bolso. Não é sobre condição, não é sobre o contexto. Adoração é sobre todo e qualquer ato. É o ato da igreja com defeito, a igreja vem lotar. A gente vai no ventilador e glória a Deus por isso. É eu perder o meu emprego no final do ano, eu estar aqui adorando ao meu Rei dos Reis, porque Ele merece a minha adoração, independente se eu tenho muito ou pouco, se eu estou na fartura ou na pobreza, com muita saúde ou muito doente, eu vou continuar adorando ao Senhor. Pastor, minha energia foi cortada esses dias. Eu louvo ao Rei dos Reis. Glória a Deus, que Deus abençoe aquele homem lá da Enel, com um alicate na mão. Em nome de Jesus, porque eu adoro ao Senhor. E perceba aqui no verso 11, como é que acontece a adoração deles.
ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Adoração, meu amado, envolve o meu corpo. Acho lindo aqui na igreja. As pessoas chegam, geralmente, boa parte da igreja se ajoelham e oram. Pastor, Deus escuta a oração sentado? Escuta. Correndo, escuta demais. Lavando louça demais. Mas se eu posso também demonstrar com o meu corpo que eu estou adorando o rei, que eu sou servo dele. Por isso que no louvor, o certo, e tem aqui no início da introdução do culto, é o que? A gente ficar de pé. Porque se entra alguma autoridade, a gente fica de pé. Eu aprendi isso com a dona Maria Helena Russo. Ela entrava na sala de aula, todo mundo ficava de pé, em respeito a uma pessoa que acabou de entrar na sala de aula. E com Jesus, às vezes, a gente dá o resto do resto. A adoração é sobre, eu estou cansado, pastor, eu sei, mas lembra que a adoração não é condição, não é condicional. Eu vou levantar minhas mãos, eu vou adorar o rei, eu vou me ajoelhar, eu vou buscar o Senhor em todo e qualquer momento, independente de como eu estou, porque é sobre Ele, não é sobre a minha condição. Eu estou na seca, glória a Deus. Eu estou na fartura, aleluia, porque tem crente que larga o Senhor na seca. Mas tem boa parte de crente que na fartura abandona o Senhor. Não é sobre condições, é sobre o rei. Último ponto, para a gente encerrar aqui nessa noite. Os magos respondem a Jesus com submissão. Ou seja, fazendo de Jesus o seu rei. Se Ele é o meu rei, naturalmente Ele vai governar na minha vida. O verso 12 diz assim: tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, o que é que eles fazem? Obedecem, retornam à sua terra por outro caminho. Se eu reconheço Jesus como rei, eu tenho que obedecer. Então, Júnior, vir para a igreja não é fazer de Jesus meu rei também, mas acima disso é na sua casa, no seu lar, na obediência do dia a dia, no seu trabalho. É sobre isso. Fazer de Jesus nosso rei, o final do texto diz que eles retornam por outro caminho. É mudar o nosso caminho. É não ir na mesma direção mais. É converter-se. Ter uma nova versão, um novo caminho, novos passos para a sua vida. Não tem como, amado. Você veio para cá, se você quer Jesus ser o rei, sim ou não, você vai ter que mudar o seu caminho. Você vai ter que caminhar num caminho chamado Jesus. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida para a nossa vida. Não existe outro. Porque o nosso rei veio para reinar hoje. Tem muita gente muito bonitinha, um crente fofinho que diz, olha, quando a gente for arrebatado, Jesus vai reinar na nossa vida. Que mentira é essa? Jesus veio para reinar hoje. O reino de Deus. Como é a oração do Pai Nosso? Cadê o irmão? Como é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, venha o teu. Vem. Se fosse impossível vir, Jesus não teria pedido. Venha o reino de Deus aonde? Igreja. Onde é que o reino de Deus vem? Pelo menos uma resposta. Em nome de Jesus. Vem para o seu nosso coração. Vem para reinar aqui, agora. Mudar tudo. Tirar tudo de lugar. Transformar você de dentro para fora. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Na hora. Decidiu Jesus como rei, transportado do mal, das trevas, para um novo reino agora, cheio de vida e de esperança em Jesus. Coração generoso, servo, sem status, desaparecendo para que ele cresça. Lucas 17:20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre, é viver, olha para o seu lado, é reino de Deus aí do seu lado. É bonito ou não o reino? É lindo, pastor, o reino que está do meu lado. Você que está do lado da sua esposa, dê um sorriso para ela e diga, olha que reino lindo Deus me deu. Mas é sobre vidas, pessoas, é ver o reino de Deus do nosso lado, é o reino aqui, igreja. Está vendo o reino aqui? Sim ou não? É o reino aqui no respirar. É o reino em Deus fazer o que Ele tem feito no nosso meio. É o reino em Deus tirar vidas da morte para a vida. É o reino em pessoas largarem o pensamento de morte.
É o reino em pessoas acreditarem no amanhã. O reino de Deus é hoje, é agora, é aqui dentro de nós, fluindo. Do nosso interior fluirão rios de água viva. Não é sobre o que vamos alcançar, já é agora, fluindo através de nós. E para encerrar, eu sei que eu disse 5 vezes hoje, mas é a última mesmo. Jesus nasceu. O nascimento de Jesus fez com que tivéssemos o rei vivendo ao nosso lado. Quem aqui queria o Neymar como vizinho? Aí vem a igreja com falsa modéstia. Não queria morar em Guarujá, tem uma casa lá em Guarujá, ninguém da igreja. Que mentira é essa? Queria. Mas mais do que isso, pastor, eu tenho hoje o Rei dos Reis comigo. Sabe qual é o nome dele? Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus, não satisfeito em colocar a palavra Emanuel, eu vou explicar para esse pessoal entender o que é esse negócio aqui. É Deus conosco, Deus no meio de nós. O rei nasceu para que nós pudéssemos, Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo, quem governa? É o rei, está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Sabe qual é o nome dele? Jesus. O nome dele é Emanuel, é Deus conosco. Ou seja, olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: nunca mais você estará só. Nunca mais você estará sozinho. Nunca mais, nem que queira, nem que esperneie. O rei veio para estar no nosso meio, no meio de nós, habitar em nós. Olha que loucura, hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. O reino fluindo em nós, a partir de nós, da nossa boca, do nosso olhar, da nossa carteira, dos nossos recursos, da nossa generosidade. O reino expresso numa igreja, em pessoas simples, cabeçudos do Ceará, no interior aqui do estado do Ceará, mas homens e mulheres que brilham no olhar, que tocam, que abraçam e que amam vidas. Esse ano nós vamos bater nosso recorde mais uma vez, porque a igreja tem um coração generoso e não satisfeito. Nós não vivemos de história, igreja, porque o reino é hoje. Não importa o que a gente fez no ano passado, vidas estão com fome hoje, querendo Jesus agora, e é papel nosso fazer com que o rei também nasça em várias vidas. O Natal é sobre isso, um menino que veio para viver, largando a sua glória, se despindo da sua gloriosa glória, para estar aqui nessa terra, colocar os pés aqui no nosso lugar, sofrer por nós. Cabe a nós fazermos algo, cabe a nós replicarmos o comportamento de Cristo e fazermos algo por vidas ao nosso redor. Cabe a nós, cabe a mim e a você. O reino não para em nós. A gente age como heróis se a gente barra Jesus na nossa vida. Jesus vai até aqui, mas daqui em diante deixa comigo. O rei vem para reinar e governar a nossa vida de ponta a ponta, do início ao fim, mudar o nosso caminho, fazer uma nova história, em nome de Jesus. Amém? Você fica de pé no seu lugar, por favor. Feche seus olhos, não perde, deixa a palavra ainda quentinha no seu coração. Feche seus olhos, porque eu acredito firmemente que toda palavra ministrada pelo Senhor envolve alguma decisão. Certamente você foi confrontado por algum ponto dessa ministração. Agora, com seus olhos fechados, olhando para o rei que está ao seu lado, Emanuel, que não te deixa só. Converse com ele. Talvez você tenha que pedir ajuda a ele. Deus, me ajuda. Jesus, me ajuda a acreditar que o Senhor está do meu lado. Me ajuda a crer. Me ajuda a ser generoso, Pai. Que eu vá, que eu viva o reino da generosidade, do compartilhar, do entregar. Que eu nunca entre na tua presença de mãos vazias. Peça a Jesus. Se você tem lutado para estar no controle ainda da sua vida, se você tem lutado
pelo seu status. Peça perdão a Deus agora. Largue o que for, qualquer título que seja. Seja servo e se orgulhe disso. Servo uns dos outros. Peça ao Senhor, Pai, vencer com o nosso coração, vencer com a nossa vida. Nos transforma, meu Pai. Nos mostra o caminho que é o Senhor, que a gente não caminhe por atalhos, que a gente não volte pelo mesmo caminho, que o nosso encontro com o Senhor transforme a nossa vida. Faça-nos prostrar para Te adorar, que a gente reconheça o Senhor como Rei, como nosso Salvador, e como Rei que o Senhor governe o nosso coração, de uma vez por todas. Tira de nós essa paixão por nós mesmos, pelo ter, pelo acumular, meu Pai, que a gente compartilhe, Deus. Nos dê um coração como o do Senhor, que embora sendo Deus, meu Pai, não se apegou com isso, mas escolheu vir, se despir, se desfazer e ser como um de nós. Nos dá esse coração. Se a gente tem crescido de maneira religiosa, nos tira disso, nos tira de todo altar social e religioso, que a gente seja, meu Deus, do tocar, o de abraçar, o de estar junto, em nome de Jesus. Que o Senhor nasça, meu Deus, no nosso coração de verdade, que esse Natal não seja uma data comemorativa qualquer, mas que o maior presente, meu Deus, seja conhecer o Senhor e ter o Teu senhorio na nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor nasça no nosso coração. Graças a Deus por isso. Nós estávamos condenados em nós mesmos, presos no nosso pecado, e um menino veio para nos resgatar. Graças a Deus, muito obrigado, Pai, porque não merecíamos, mas o Senhor escolheu vir para reinar sobre nós. Reina em nós, Pai, em nome de Jesus.